Olá e boas-vindas ao The Founder by Ford College. Hoje a gente vai mergulhar direto num projeto de engenharia simplesmente fascinante. Vamos analisar como escalar o estado massivo da Solana. O Cloudbreak, claro, tem um papel fundamental nisso tudo e o objetivo dessa nossa análise hoje é destrinchar exatamente como as escolhas de arquitetura, sabe aquelas decisões lá na base, afetam os limites do que a rede realmente consegue suportar na prática. Então, vamos direto ao assunto. Bom, uma das questões mais intrigantes que os engenheiros de sistemas enfrentam é exatamente esta aqui. Como escolhas super abstratas sobre o layout de dados acabam se manifestando como gargalos e métricas de desempenho totalmente tangíveis lá no nível do sistema. Porque assim, não é só sobre onde os dados moram, mas como essa estrutura física escolhida dita a velocidade e a eficiência de todo o ecossistema. É literalmente a ponte direta entre a teoria do design e o caos absoluto da operação em tempo real. Para mapear essa nossa jornada hoje, a nossa pauta é a seguinte. Primeiro, o desafio da escalabilidade. Depois, vamos comparar o particionamento por intervalo versus hash. Em seguida, o preço da compactação. 4, simulação de desempenho. E para fechar, o fluxo de decisão. Começando então pela parte 1, o desafio da escalabilidade e os padrões de acesso. Só para a gente recapitular de um jeito bem estruturado o que vimos antes. As contas no Cloudbreak não são simplesmente jogadas no disco de forma aleatória, de jeito nenhum. Elas são agrupadas em intervalos lógicos. E isso favorece absurdamente a localidade espacial. Os caminhos de índice dão prioridade total à busca direta pela chave. Isso evita aquelas varreduras pesadas e lentas, que seria o equivalente a procurar uma agulha num palheiro digital. E o que isso ilustra de um jeito brilhante é uma redução drástica naquele trabalho desnecessário de disco, ou seja, muito menos I/O desperdiçado naqueles caminhos de acesso que são mais comuns. E isso nos traz para uma definição que é essencial por aqui: escalabilidade. Pensem na escalabilidade funcionando exatamente como um painel de controle analógico gigante de uma sala de máquinas. A gente tem vários mostradores, alavancas, como o mapeamento de chaves para o disco ou a política de compactação. E o grande segredo, a pegadinha da engenharia aqui, é que esses botões interagem de uma forma não linear. Quando a gente ajusta uma alavanca para reduzir a latência de leitura, inevitavelmente a gente aumenta a pressão em algum outro componente. É aquele jogo constante, sabe? De tentar equilibrar vazão, atrasos e os custos reais de manter tudo operando. Vamos para a parte 2, particionamento. Intervalo versus hash e como a gente distribui essa carga. Aqui, a gente coloca as duas principais estratégias de particionamento de dados frente a frente. De um lado, o particionamento por intervalo, o famoso range. Ele mantém chaves sequenciais ali agrupadas, o que preserva aquela localidade espacial que a gente comentou e faz as varreduras literalmente voarem. Do outro lado, o particionamento por hash usa uma distribuição pseudo-aleatória. O hash é sensacional para garantir que nenhum pedaço do sistema fique sobrecarregado sobre um acesso mais uniforme. Ele equaliza a carga base de uma maneira super matemática e previsível. Mas, claro, o detalhe crucial nessa lista é que na engenharia de sistemas não existe bala de prata, né? Consertar uma métrica quase sempre significa quebrar uma outra. O particionamento por intervalo é ótimo, até que um grupo bem específico de contas comece a receber todas as transações de uma vez. Aí isso cria os famosos hotspots, que basicamente derretem o desempenho daquele segmento específico. Já o hash resolve isso espalhando tudo pelo disco. Só que aí tem um porém. Consultas em massa vão precisar buscar pedacinhos de dados em todos os lugares possíveis, o que faz a amplificação de leitura disparar e exige índices globais infinitamente mais complexos. É a pura essência da engenharia moderna. Sempre um trade-off. Avançando para a parte 3, o preço da compactação. É a eterna batalha da leitura contra a gravação. Olha só como esse gráfico ilustra perfeitamente o impacto das nossas escolhas a longo prazo. Se a gente girar o botão lá do painel para uma compactação mais agressiva, consolidando dados o tempo todo, a gente garante leituras incrivelmente rápidas no futuro. Mas qual é o preço disso? O uso de CPU e I/O em segundo plano simplesmente disparam, consumindo muitos recursos agora mesmo. Por outro lado, se a gente for para uma compactação preguiçosa, a gente economiza recursos imediatos e libera espaço para as gravações. Mas é quase certeza que as leituras no futuro vão ser dolorosamente lentas. É um verdadeiro cabo de guerra pelos recursos do servidor. E é aí que entra um dos termos mais temidos por quem trabalha com armazenamento: a amplificação de gravação. Ela é basicamente aquele fantasma que assombra os servidores no meio da madrugada. Trata-se de todo aquele I/O invisível, sabe? Causado pelo sistema movendo blocos de um lado para o outro e reorganizando metadados só para manter a casa arrumada. O problema é que, cada vez que isso acontece, consome-se a capacidade real de gravação, que idealmente deveria estar disponível para os usuários finais da rede. O que nos leva à parte 4, simulação de desempenho. Hora de testar isso na prática.
Aqui a gente tem uma sequência muito nítida de como rodar uma simulação de desempenho, bem no estilo de código em Rust. Primeiro passo, mapear as chaves. Depois, a gente atribui essas chaves a um shard específico, seja usando hash ou intervalo, como a gente discutiu agora há pouco. O passo brilhante mesmo é o terceiro, aplicar um custo sintético. As gravações ganham um peso muito maior para representar justamente todo aquele caos da compactação. E por fim, a carga total é medida para a gente observar onde o sistema mais sofreu. Essa modelagem é fantástica porque revela relações de causa e efeito que seriam totalmente invisíveis a olho nu. E aqui estão os medidores vitais do nosso painel de controle. A vazão mede a força bruta, a capacidade de operações por segundo. A latência P99 é fascinante, porque ela mostra o efeito de cauda, os piores cenários mesmo, sabe? Aqueles momentos onde a compactação travou a leitura. A amplificação, claro, vigia os custos de I/O ocultos que limitam as gravações, e o Cache Hit Rate nos diz se a nossa estratégia de manter dados próximos realmente está funcionando. Ler essas 4 métricas em conjunto é exatamente o que separa um design mais amador de uma arquitetura super resiliente. Chegando na parte 5, fluxo de decisão, tirando tudo da teoria e levando para a prática. Esse slide mapeia um fluxo de trabalho de 4 estágios que é super prático para tomar essas escolhas arquitetônicas. Começa traçando o perfil, ou seja, capturar traços representativos de acessos reais para evitar ficar só no eu acho. O segundo passo usa simulação, igualzinho a que a gente acabou de ver para descartar opções ruins logo de cara. O terceiro estágio é o benchmark em alta resolução. É estressar o sistema com cenários de pico mesmo. E por último, a decisão final. É criar uma matriz de trade-offs apoiada em evidências sólidas, baseando tudo em critérios mensuráveis e não apenas no instinto. O que nos deixa com uma reflexão poderosa, que serve como uma ótima ponte para os próximos estudos. Nós já sabemos como controlar as alavancas de alto nível, certo? Mas como exatamente essas escolhas macro de distribuição e escalabilidade acabam afetando as microestruturas físicas reais que vivem lá dentro dos discos? Porque entender essas consequências de baixo nível é onde a verdadeira maestria na arquitetura do Cloud Break reside. Entender profundamente todas essas compensações é absolutamente crucial para dominar a fundo os conceitos de escalabilidade da Solana. Para quem quiser expandir o conhecimento e mergulhar em outros tópicos avançados de Web3, acessem forge.college. Explore os recursos educacionais que estão por lá, vale muito a pena. Muito obrigado por acompanharem essa análise e até a próxima.